Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues, eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais e vou deixar o meu Instagram aqui na tela para caso você quiser seguir e acompanhar as postagens por lá também. No vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem que se encontra lá no livro de Neemias, no capítulo 9, e eu vou pegar alguns versículos para ler para vocês. Esse vídeo ele vai ficar um pouco diferente porque eu havia gravado ele e quando eu fui ver o microfone não estava gravando, então eu estou tendo que regravar o áudio por cima do vídeo, então ele vai ficar passando paisagens. No capítulo 9 de Neemias vai falar sobre a confissão do pecado do povo. Neemias ajudou na reconstrução do muro de Jerusalém, quando o povo voltou do exílio, perceberam os pecados que eles estavam cometendo, então eles buscaram esse arrependimento, confessando os pecados ao Senhor e o adorando, exaltando por quem ele é. E aqui no capítulo 9 também, Neemias traz a lembrança tudo o que o Senhor já fez por eles. Ele fala aqui no versículo 12, tudo o que o Senhor fez pelo povo durante o deserto, durante os 40 anos, e da provisão do Senhor. Tu os conduziste de dia como uma nuvem e de noite como uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. No versículo 15, ele diz também, na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinhas prometido dar-lhes. Na última parte do versículo 17, ele diz, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele traz à memória tudo o que o Senhor fez e ele traz o entendimento de quem o Senhor é, de que o Senhor ele é fiel para perdoar quando nós nos arrependemos, quando nos voltamos para Ele e voltamos atrás dos nossos caminhos pecaminosos. E aqui no versículo 21 vai falar também, durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram nem os seus pés ficaram inchados. No versículo 23 diz, tornastes os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. No versículo 25, conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas olivais e muitas árvores frutíferas. Eles desfrutaram de tua grande bondade. Então aqui Neemias traz à memória tudo o que pode lhes dar esperança durante aquele momento da reconstrução do muro, aquela restituição do Senhor, traz o entendimento de quem o Senhor é e de que o Senhor é bondoso e misericordioso, que ele sempre manda a provisão durante o deserto, porque o deserto ele fala disso, de preparação, de lapidação, é onde o Senhor nos forja, é um lugar que muitas pessoas veem como um lugar ruim. Não, o deserto também é lugar de nós conhecermos mais o Senhor. O deserto, nós passamos pela dor e que através dessa dor o Senhor nos forja, nos lapida, nos torna pessoas mais fortes e aptas para tomar posse da promessa, porque aqui eles precisavam ter a sua mentalidade desértica trabalhada, eles precisavam ser curados, libertos de muitas coisas, porque o Egito havia colocado muitas crenças neles que os prendiam na escravidão, que eles viveram por tantos anos. Então, o Senhor precisou trabalhar neles e que através dessa provisão, o Senhor lhes mostrava que Ele era um Deus grande, que eles precisavam apenas dEle, que eles precisavam confiar no Senhor, que eles precisavam ser trabalhados para Deus, através dessa forja, o Senhor pudesse trabalhar neles, no seu caráter e os tornar mais fortes e aptos para tomar posse, porque na terra prometida havia muitos gigantes, então se eles tivessem com a mesma mentalidade de quando eles saíram do Egito, eles não iriam conseguir passar por esses gigantes, eles iriam ser destruídos. Então o Senhor, durante todo o deserto, durante os 40 anos, eles os sustentou, trabalhou neles, mandou o maná do céu, mandou a provisão, porque o deserto também fala de provisão. O Senhor manda o maná do céu para nos alimentar durante o deserto, mas quando nós estamos chegando na terra prometida, essa provisão ela cessa, porque agora nós temos mais capacidade para irmos atrás do alimento. Estamos preparados para buscar, preparados por Deus, capacitados por Deus para tomar posse da terra prometida. Então, aqui o Senhor, durante o deserto, guiou eles, proveu tudo o que eles precisavam, curou, libertou, sarou as feridas. Mas quando eles estavam prestes a tomar posse, o Senhor também quis que eles fizessem a parte deles, buscassem a vontade do Senhor, buscassem colocar em prática tudo o que eles já haviam aprendido,
colocar em prática a força que eles já tinham, que o Senhor já tinha colocado neles, para que o cumprimento da promessa acontecesse, para que eles tivessem capacidade de enfrentar tudo que a terra prometida lhes exigiria, porque a terra prometida ela tem muitos gigantes, há posicionamentos novos, há crenças que não fazem mais sentido. Nós precisamos nos libertar de toda a escravidão, de todo o jugo de Satanás, de quando nós vivíamos no Egito, porque a terra prometida exige novos comportamentos, uma nova mentalidade renovada à luz da palavra. Então, durante o processo, o Senhor nos treina e nos concede autoridade sobre o que antes nós não tínhamos, e que através desse conhecimento de quem o Senhor é, através do nosso desenvolvimento do relacionamento com o Senhor, é que nós vamos o conhecendo mais. Então, é no deserto que nós aprendemos a confiar e conhecer mais o Senhor. É através do deserto que nós desenvolvemos relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, porque através desse conhecimento, através dessa confiança em Deus, nós aprendemos a ser mais dependentes dele e a entendermos quem ele é. Então, através desse conhecimento de quem o Senhor é que nós podemos ter o entendimento de quem nós somos nele também. E nós passamos a ter mais autoridade, ter uma força e uma coragem maior para enfrentarmos os desafios que a terra prometida nos exige. E o Senhor nos treina, nos lapida para enfrentarmos e resistirmos no dia mau, resistirmos a tudo que nos faz parar e a persistirmos até concluirmos o propósito do Senhor para as nossas vidas e a desfrutar o que a terra prometida tem, a terra que mana leite e mel. E nós podemos ver também o quanto que o amor do Senhor nos constrange e nos traz o entendimento de que ele não é um pai distante, um Deus general que só manda ordem, que só dita o que nós temos que fazer, mas que nós podemos ter o entendimento aqui que Deus é um Deus amoroso, misericordioso, paciente, que ele apenas quer relacionamento, que ele deseja apenas que nós o adoremos, que nós estejamos rendidos somente a ele, porque o Espírito do Senhor, ele tem ciúmes de nós e ele quer apenas que andemos nos caminhos do Senhor, porque esse mundo jaz no maligno, então nós precisamos ser separados e santificados, porque quando nós inclinamos as coisas da carne, nós entristecemos o Espírito Santo e pecamos contra o Senhor. Então, nós precisamos sempre nos arrepender e buscar a misericórdia do Senhor e pedir perdão e nos voltarmos para o Senhor como eles fizeram aqui no capítulo 9. Confessaram seu pecado e se voltaram para o Senhor, se arrependeram e buscaram fazer a vontade do Senhor. E que é isso que o Espírito Santo quer de nós hoje, que nós nos arrependamos e buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas e buscamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas e que a gente não deixe de lado, porque o Senhor, Ele deseja ter intimidade, relacionamento conosco, para que através desse relacionamento Ele possa nos dar estratégias, entendimento do nosso propósito, entendimento de quem Ele é e para que através da sua força em nós possamos cumprir o nosso propósito, nosso chamado único que Ele colocou em cada um de nós. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, nós não conseguimos cumprir, mas o Espírito Santo testifica em nós tudo o que o Senhor quer de nós e que nós o glorificamos quando vivemos de forma intencional, de quando escolhemos fazer a sua vontade e não inclinarmos para as coisas da carne, as coisas que inflam nosso ego. Que o Senhor busca apenas filhos arrependidos, que querem ouvir a sua voz, que querem fazer a sua vontade. E esse é um tempo novo onde o Senhor tem buscado pessoas assim, pessoas que são inclinadas para as coisas do Espírito e que anseiam pelo Senhor e que não abrem mão do secreto. Então, o Senhor nos leva ao deserto para nos falar de amor. Tem um louvor lindo que fala essa frase e que é exatamente isso. O Senhor, durante o deserto, cuida de nós, nos prepara para que no tempo certo, quando Ele nos chamar, nós estejamos aptos para cumprir o propósito, para vivermos a sua promessa e o seu nome seja glorificado. Então é isso que eu sinto, o Espírito Santo de Deus falando conosco, para nos arrependermos, para nos voltarmos ao Senhor, para sairmos dos nossos caminhos pecaminosos, porque há sim esperança, o sangue de Jesus é poderoso e que através dele nós somos redimidos com o Senhor e que toda vez que nós nos arrependemos,
o Senhor é fiel para nos perdoar. Nós estamos caindo no engano de Satanás. E quando nós achamos que não há mais salvação para nós, é isso que ele quer, nos confundir, nos trazer a culpa. Mas o sacrifício de Jesus nos redimiu, traz redenção. Nós não precisamos mais viver pelos olhos da condenação, porque o sacrifício dele é suficiente. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados. Nós não precisamos mais viver essa culpa, esse sentimento que vem do inimigo, porque é ele quem nos condena. O Espírito Santo, ele nos traz arrependimento para nos restaurar, nos redimir com o Pai, e não para nos envergonhar e nos condenar. Então, creia que assim salvação para você, e que você vá hoje, e que você ouça o convite do Espírito Santo, se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor de novo. Você volte ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, porque o Senhor anseia por você e o propósito que Ele tem para a sua vida é único. Ele não abre mão da sua vida. Ele quer você. Que você possa hoje ouvir o que o Espírito Santo está dizendo e obedecer a sua instrução, e que você se volte para Ele hoje. Que você vá aos seus pés hoje. Não deixe para depois. Vá agora. Entre no secreto e ore ao Pai. Se essa palavra te edificou, trouxe clareza para você sobre coisas, compartilha com outras pessoas para que elas tenham esse entendimento maior e sejam edificadas pela palavra do Senhor também. Curte e comenta esse vídeo para que ele possa ser entregue para mais pessoas e vidas sejam edificadas, para que o algoritmo entenda que o vídeo foi interessante e entregue para outras pessoas também. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.